ilustração, o teatro é mais importante para nós ilustradores do que propriamente o cinema. O cinema é muito importante para os quadrinistas. Para os ilustradores é realmente o teatro. Depois, havendo tempo, eu poderia explicar melhor isso. Pode passar. Aqui eu inventei um termo, pictotexto. Esse termo não existe. Mas Isoneiro também não existe. É uma música tão famosa, só que rimou com brasileiro. É o Ari Barroso que fez isso, né? Realmente, esse termo não existe. Não existe. Mas eu acho que é adequado à pintura e ao desenho, à imagem, a desenho e à palavra. E depois vem o caminho de ferro. O caminho de ferro é o primeiro passo que você faz para criar o livro. É uma espécie de um storyboard. Ali você coloca os momentos principais do livro, sempre ressaltando esse fato de que eu estou fazendo um relato muito pessoal, muito pessoal. Não estou dizendo verdade, estou apenas relatando aquilo que como eu trabalho. Então, esse caminho de ferro, para mim, ele é a essência. Porque é nesse caminho de ferro que eu vou vendo, por exemplo, a questão das cores, das páginas, como é que entram as massas de texto, como é que entram, por exemplo, as capitulares, qual é o ritmo do livro. É como se fosse realmente um storyboard. Só que é um storyboard em que você planeja todo o livro. Digamos que ele seja de 36 páginas. Então você expõe essas 36 páginas diante de você e vai trabalhando com as massas e vai, inclusive, trabalhando com as cores. Porque o livro é uma arte sequencial. Aqui, no caso, você vê que tem a indicação de cor ali. Ali é o primeiro desenho, né? Eu não sei me virar assim. Vou botar aqui assim, já posso ficar um pouquinho virado assim. Os outros desenhos, também acho importante na criação do livro, porque quando você desenha um personagem, eu já deixo ele de boca aberta, porque ele vai falar alguma coisa. Eu não sei o que é. Eu não sei ainda o que é. Então, quer dizer, a imagem é o estopim da palavra. Para mim, eu faço o personagem e já deixo ele preparado, que ele vai me dizer alguma coisa. Ele vai me dizer alguma coisa. Com certeza ele vai me dizer alguma coisa. Aí, então, depois eu vou e começo a escrever a história. A história surge da imagem. Quer dizer, não é o contrário. Não é a palavra que vai determinar a imagem, aqui nesse caso. Nesse caso, eu faço os desenhos, que são, às vezes, desenhos completamente diferentes um do outro. Não há uma coerência. A coerência vem depois no texto. O texto é que amarra esses desenhos. Como se fosse, assim, um diálogo. Eles estão querendo falar alguma coisa. Então, por exemplo, muitos livros que eu fiz surgem aqui. Aquele, por exemplo, o último lá, é um livro que eu vou mostrar para vocês. Ele surgiu de um desenho. Quer dizer, naquele desenho estava encerrado um livro. Pode passar. E a capa? A capa, eu fiz muita capa de livro. Muita capa de livro. E aprendi, inclusive, a fazer leitura dinâmica por causa disso. Porque eu sempre lia os livros que eu ia fazer a capa. Mesmo que fosse na diagonal, eu ia lendo, porque não havia tempo para fazer tanta capa em tão pouco tempo. Mas eu deixei de fazer capa de livro. E hoje em dia eu só faço as capas dos livros que eu ilustro. Mas esses são alguns exemplos de livros que eu fiz, que eu projetei a capa. Pode passar. O lettering, o letreiro, a tipografia, eu dou muita importância à tipografia. Aqui fica meio... Acho que essa distância aqui é a distância melhor, assim. Tá bom. Tá bom assim? Acho que não faz assim, começa... Né? Importante é sentar com conforto. Não, mas está bem. Com um certo distanciamento crítico aqui. A tipografia, eu dou maior importância à tipografia. A tipografia ela é fundamental. A tipografia já indica o clima do livro, já indica a atmosfera do livro.
A tipografia é essencialmente ligada ao livro. É uma espécie assim de um pequeno clarim visual do livro. É um pequeno clarim, é como se fosse um pequeno trailer do livro. A tipografia, o lettering, já é essa maneira como você vai ilustrar. E ela muda também de acordo com o livro. Eu sempre desenhei os livros que eu ilustro, eu sempre faço o lettering. E eu comecei, não tenho nenhum constrangimento em falar isso, eu comecei a desenhar letra como fazendo faixa de liquidação. E eu aprendi muito com eles, porque eles diziam abrir letras. Você sabe que o pessoal que desenha letras, esse pessoal mais popular, eles não falam desenhar letras, falam abrir letras. Isso é muito interessante, abrir caminho para as letras. E isso me influenciou muito. Pode passar. Aqui são as capitulares e a guarda. Eu confesso uma coisa para vocês, eu tenho um amor pelo passado. Eu acho que o passado não passou. Eu não sou um adepto da vivencência, não. Eu não sou saudosista. Eu posso ter saudade, mas não sou um saudosista, mas eu tenho um amor pelo passado. Eu acho que, diante de tanta loucura que você vê atualmente, ser de vanguarda é preservar o passado. Assim eu vejo. Eu tenho um apreço pelo passado, eu tenho um apreço pelos clássicos, eu gosto dos clássicos, eu encontro as minhas respostas cotidianas nos clássicos. Eu sei dialogar com o passado porque eles estão me dizendo coisas sobre o presente e sobre o futuro. Então, o livro, para mim, é um resgate dessa memória que ficou aparentemente perdida. Então, eu desenho as capitulares, eu faço a guarda do livro, e tudo isso foi se tornando até uma maneira de ser. Hoje em dia, isso é normalmente aceito, mas há 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás, você fazer uma guarda num livro aqui no Brasil era uma coisa problemática. Você fazer um lettering, não, mas tem a tipografia. Mas eu faço, isso aí são guardas de livros, que eu acho que a guarda, o livro é como se fosse um teatro. Você tem a capa, que é uma espécie assim de um frontispício, de um frontão do teatro, né? Na arquitetura, como se fosse uma arquitetura. Aí depois você entra no teatro, aí você vê o quê? Você vê a cortina. A cortina é o quê? A cortina é a guarda. É a guarda do livro. Ela está ali aguardando você. A guarda está aguardando você. Diz assim, olha, entra no livro, mas espera um pouco, contempla um pouco a cortina. Aí você abre a cortina, vem o quê? Vem o ex-libris do livro, vem o lettering do livro. O lettering é como se fosse um edital do livro. O lettering é como se fosse assim a heráldica do livro. É uma espécie de uma voz que você concentra na tipografia. Então essa preparação gradual é muito importante no ato de conceber um livro. Pode passar. Aqui são as vinhetas e as iluminuras. Não há muito tempo para explicar essas sutis diferenças entre vinheta e iluminura, que muitas vezes as vinhetas se confundem com as iluminuras, mas elas são diferentes. As vinhetas e as iluminuras são as pontuações do livro. Assim como os escritores têm ponto e vírgula, travessão, não é isso? Nós também temos. A nossa pontuação são as vinhetas. O nosso respirar no livro, os espaços em branco, tudo isso faz parte desse universo onde entram as iluminuras, que são pequenas histórias já anunciando o livro, e as vinhetas, as marcas de vinho, que você vai pontuando, vai criando ritmo, vai criando o prazer de ler e o prazer de ver.
Aí são várias vinhetas, são muitas vinhetas aqui.